Retrato de Jesus. Infância. Jesus passou a infância em uma aldeia nas montanhas. Como filho de Deus, poderia ter escolhido qualquer lugar na terra como seu lar. Qualquer lugar seria honrado com sua presença. Mas ele não escolheu os lares dos ricos ou os palácios dos reis. Antes escolheu viver entre os pobres em Nazaré. A respeito dele, nos anos de sua infância, a Bíblia diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Sua mente era brilhante e ativa. Era rápido na percepção e sua capacidade de reflexão e sabedoria estavam além de sua idade. Embora seus modos fossem simples e infantis, crescia em inteligência e estatura como as outras crianças. Ele sempre demonstrava um espírito amável e generoso. Suas mãos laboriosas estavam sempre prontas a servir os outros. Era paciente e verdadeiro. Firme como uma rocha em questão de princípios, jamais deixou de ser gentil e cortês para com todos que o cercavam. Em seu lar e onde quer que pudesse estar, era como a luz do sol. Era atencioso e gentil com os mais idosos e pobres, e mostrava bondade até com os animais. Cuidava com carinho de um pássaro ferido e cada ser vivo sentia-se mais feliz em sua presença. O próprio Deus, através do Espírito Santo, instruiu Maria na educação de seu filho. Maria ensinava a Jesus as Sagradas Escrituras e ele aprendeu a ler e a estudar por si mesmo. Jesus também apreciava estudar as maravilhas da criação de Deus, na terra e no céu. No livro da natureza, ele aprendia sobre as plantas e animais, sobre o sol e as estrelas. Dia após dia, ele os observava e tentava extrair lições deles a fim de compreender a razão de todas as coisas. Anjos santos o acompanhavam e o ajudavam a aprender essas coisas acerca de Deus. Assim ele crescia em estatura e força, e crescia também em conhecimento e sabedoria. A cada ano, José e Maria viajavam a Jerusalém para as festividades da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, eles o levaram consigo. Quando chegou ao templo, Jesus observou a atividade dos sacerdotes. Inclinou-se com os adoradores para orar e sua voz uniu-se à deles em cânticos de louvor. Em uma sala anexa ao templo havia uma escola dirigida pelos rabinos e foi para aquele lugar que Jesus se dirigiu depois de algum tempo. Assentou-se com outras crianças de sua idade aos pés dos grandes mestres e ouviu suas palavras. Quando José e Maria deixaram Jerusalém para retornar ao lar, não perceberam a ausência de Jesus. Pensaram que ele estivesse na companhia de algum de seus amigos. Mas ao pararem para acampar à noite, sentiram falta da sua cooperação. Procuraram por ele entre os grupos, mas não o encontraram. Com o coração entristecido, voltaram a Jerusalém, mas não puderam achar o menino, senão depois de 3 dias. Grande foi a alegria ao reencontrá-lo. Embora soubesse que era o Filho de Deus, Jesus retornou a Nazaré, em companhia de José e Maria. Era-lhe submisso. Quando tinha idade suficiente, aprendeu o ofício e trabalhava na carpintaria com José. Vestido com a roupa rústica dos operários, passava pelas ruas do vilarejo, indo e vindo do trabalho. Jamais usou seu poder divino para tornar a vida mais fácil para si. Enquanto Jesus trabalhava, durante a infância e juventude, seu corpo e mente tornaram-se vigorosos. Ele empregava todas as suas faculdades de modo a conservá-las saudáveis para realizar o melhor trabalho possível. Tudo o que fazia era bem feito. Desejava ser perfeito, até mesmo no manejo das ferramentas. Por seu exemplo, ensinou-nos que devemos ser trabalhadores e realizar nossas tarefas cuidadosamente, que um trabalho realizado desse modo é honroso. Jesus empenhava-se continuamente em tornar os outros felizes. Como era tão cortês e amável, os rabinos esperavam que um dia ele se sujeitasse aos seus ensinos. Porém, não foi assim. Quando pressionado a obedecer às suas regras, ele mostrava o que a Bíblia ensinava. Tudo o que ela dissesse, ele estaria disposto a obedecer. Jesus mostrava um amorável interesse por todos. Tentava ajudar a qualquer pessoa que encontrava.
Aos pobres e desamparados, Jesus dirigia palavras de bondade e encorajamento. Aos sedentos e famintos, sempre lhes trazia um copo de água fria e, com frequência, repartia com eles seu próprio alimento. Nazaré era uma aldeia ímpia, e as crianças e jovens tentavam levar Jesus nos seus maus caminhos. Ele era inteligente e alegre, por isso apreciavam sua companhia. A tudo respondia: está escrito. O temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Amar o mal é amar a morte, porque o salário do pecado é a morte. Passava as horas mais felizes quando estava a sós com Deus em meio à natureza. Ao terminar o seu trabalho, apreciava ir aos campos para meditar nos vales verdejantes ou para orar a Deus nas montanhas, ou ainda, em meio às árvores da floresta. Ouvia o gorjeio dos pássaros, cantando ao seu Criador, e sua voz unia-se à deles em alegres cânticos de louvor e agradecimento. Saudava cada manhã cantando hinos de louvor. Ao romper da alva encontrava-o sempre em algum lugar sossegado, meditando em Deus, orando ou lendo a Bíblia. Dessas horas tranquilas, voltava para casa e assumia seus deveres diários a fim de dar um exemplo de paciente labor. Onde quer que estivesse, sua presença parecia trazer os anjos para perto. Todas as pessoas sentiam a influência de sua vida pura e santa. Jamais considerou o ser humano de pouco valor, ao contrário, sempre tentou encorajar os mais rudes e pouco promissores. Dizia-lhes que Deus os amava como seus filhos e que podiam tornar-se semelhantes a ele no caráter. Assim, desde os mais tenros anos da infância, Jesus trabalhou em favor dos outros. Ninguém podia fazê-lo desistir desse trabalho, nem os preparados doutores, nem seus próprios irmãos. Com um propósito sincero, cumpriu o objetivo de sua vida, pois ele devia ser a luz do mundo.